Bem-vindo ao Dr. Talks, o podcast onde a medicina se encontra com propósito, estratégia e transformação. Eu sou o Luiz Paulo e te convido para conversas inspiradoras sobre conexão, desafios, autoridade, comunidade, marketing, empreendedorismo e o futuro da medicina. Tudo aqui no Dr. Talks. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Paulo e a gente vai fazer aqui uma conversa que vai inspirar e vai provocar vocês aí. Fiquem atentos. Doutora que é minha mentorada e amiga, cliente, certo? Doutora Suelen, se apresente, fale um pouquinho sobre você e eu quero saber também, além de médica, quem que é você, além do jaleco? Vida pessoal aqui, a gente quer trazer conexão, é importante, a gente sempre fala sobre isso, né? Me conta um pouquinho. Tá bem. Primeiro, obrigada pelo convite. E eu sou a Suelen Feuer, tenho 41 anos, sou natural de Pelotas, Rio Grande do Sul, gaúcha de nascimento, mas paulistana de coração. É mesmo. Aqui há 8 anos já. E aqui fiz a minha família, né? Tenho uma filha paulistana, então tenho raízes. A Alice, de 4 anos, meu marido Rafael, minha família no Sul. Eu sou formada há 15 anos já, nem gosto de falar, né? Muito disso, que entrega a idade. Nova, né? Dermatologia, pelo vídeo dá pra ver, né? Linda. E ó, antes, desculpa cortar, tá? Falo muito, né? Marqueteiro fala demais. Quando você vai na dermatologista, o que você compra? Você compra a visão de beleza. Você precisa se conectar, você precisa se identificar. Então, eu falei, nossa, doutora, tá linda, né? Que impacto, que bacana. E é exatamente isso que as pessoas compram de você. Então, essa visão de beleza. Então, parabéns por aplicar muito bem. Obrigada. Todo o seu estudo, né? Porque todo mundo tem um pouquinho, né? Eu tenho um pouquinho, todo mundo tem. A gente, Claro. a gente precisa se ajudar, né? Então me conta, me fala mais. Então, sou natural de Pelotas, fiz a minha faculdade lá, né? No final da faculdade eu saí para fazer o internato em Passo Fundo e acabei saindo do Rio Grande do Sul, vindo para São Paulo para fazer especialização em dermato, que era um sonho já, sempre quis ser médica, mas a dermatologia eu acho que lá pelos 13 anos, mais ou menos, eu já comecei a pensar na dermato. E aí vim. Mesmo? Com 13 anos. Eu ia te perguntar isso. Eu falei, será que teve alguma outra especialização que ela gostaria de ter feito antes da dermato, não? Sim. Na verdade, assim, meu sonho de criança era ser professora e médica. E eu digo que hoje eu sou realizada, né? Porque eu sou as duas coisas. Que fantástico. E aí, a primeira especialidade que eu quis foi a dermato. Depois, quando eu entrei na faculdade, eu queria psiquiatria, que é uma área que eu gosto bastante, assim, de estudar. Hoje eu vejo que eu sou muito feliz e realizada com a dermato e que profissionalmente eu acho que não gostaria de ser psiquiatra, mas ainda gosto bastante de estudar, de ler Tem mercado hoje, Freud. hein? Que é o que tem de maluco. Meu Deus do céu. Tem. Que legal, que legal. Você tem uma filha linda, né? Tem um marido também que é super bacana, já foi em casa, a gente já tomou um vinho junto. Sim, alguns vinhos. Que bacana. E o que você me fala em relação ao desafio neste caminho? Porque não é fácil ser médico, né? Não. É muito estudo, a gente aplica muito tempo de fato, são desafios que eu acho que poucas pessoas sabem, né? Então, fala um pouquinho sobre todos esses desafios, o que você passou, se você pensou em parar em algum momento, me conta um pouquinho sobre essa trajetória na medicina. Sim. Bom, eu sempre quis ser médica, né? Mas aí eu fiz na minha cidade escola técnica. O ensino médio foi numa escola técnica. Então eu acabei fazendo técnico em química. E aí fui fazer estágio, que era obrigatório, numa farmácia de manipulação. E por lá eu acho que eu fiquei 1 ano e eu amava. Eu manipulava, adivinha o quê? Cosméticos, né? Eu era responsável do setor de dermo ali da farmácia. E aí eu acabei adiando o vestibular porque eu tava gostando muito dessa história, mas aí decidi que ia sair da farmácia para me dedicar pro vestibular. E na época, a minha mãe não tinha como me manter fora, né? Então eu não fiz em Porto Alegre. Geralmente a gente presta, né, em várias universidades. Então eu já tinha decidido que ia ficar em casa e aí eu prestei na Universidade Federal de Pelotas e na Federal do Rio Grande, que é 50 quilômetros, né? Passei nas duas, no segundo ano, né? No primeiro ano, na verdade, eu trabalhava como técnica na farmácia e fazia cursinho à noite. Então, não consegui estudar o suficiente, não passei. E aí eu me determinei que eu ia parar de
trabalhar, né? Porque eu amava essa parte da manipulação para me dedicar. Aí me dediquei 1 ano, passei, fiz, né? São 6 anos. Aí o último ano a gente tinha oportunidade dos 15 primeiros da turma fazerem estágio em outro hospital, que era Porto Alegre. A gente acabou indo para Passo Fundo. Então finalizei minha faculdade lá, trabalhei um pouco em Passo Fundo, porque eu quis trabalhar, comecei a gostar de tudo na medicina, em cardiologia, pediatria, que eu amava, e aí eu trabalhei em posto de saúde, assim, para conhecer um pouco de todas as áreas. Naquela época a gente fazia desde pré-natal até acompanhamento de criança, muita dermatologia, então trabalhei um pouco, e aí vim para São Paulo, atrás do meu sonho lá de criança, deixei a psiquiatria de lado e vim fazer dermatologia. Claro que aí foi um ano intenso de estudo para o vestibular, de, assim, fim de semana, de não ter vida social, mas tudo bem, né, foco. Depois de se formar também, né, procurando emprego, e tem um desafio também de recém-formada, de ser muito nova, de não ter credibilidade, isso também é uma coisa no início de consultório. Sim. Que eu acho que Eu acho que ter essa persuasão ali no começo de consultório tão novinha, né? Uhum. A gente apanha bastante. Realmente a gente vê esse movimento de mercado. E me fala uma coisa, hoje o paciente, com tanta informação na internet, ele chega sabendo mais confuso? Como que tá o perfil desse paciente que chega com tanta informação e por muitas vezes de pessoas que não têm embasamento, não são informações corretas? Hoje o paciente chega bem informado, porque ele tá ali, né, bombardeado de conteúdo, justamente, às vezes, de profissionais que não são tão bons, às vezes, opiniões e coisas que nem são tão certas, mas ele chega informado. Então, hoje eu digo que eu tenho o privilégio de receber meus pacientes que chegam para eu fazer a avaliação. Sabe, chegam com problema, eles até já viram algumas soluções, mas eles vêm abertos para eu fazer a avaliação, e aí a gente conversa como vai ser o tratamento, eu explico. Então hoje eu gosto disso, porque eu não recebo no consultório, ao contrário de alguns médicos que comentam comigo, do paciente chegando querendo aquela marca, aquela tecnologia. Então hoje os pacientes chegam abertos, mas eles chegam informados, né? Hoje aconteceu de manhã uma paciente, ela chegou, ela me conheceu no Instagram e aí ela me falou sobre um fio de tração que ela queria fazer para a área de olhos, nem era indicação. Eu comentei com ela que eu não sou tão adepta a fio de tração, eu tenho outras alternativas, e ela falou, nossa, mas eu vim aqui buscando o fio tal. Mas nem era indicação dela, a gente conversou, ela fez, já começou o tratamento dela que eu tinha indicado, mas o paciente, ele já vem mais preparado, até para conversar. Isso é legal porque ele entende o que eu tô falando, e ele entende que eu tô indicando porque ele já viu aquela tecnologia, ele já ouviu falar sobre aquele fio, sobre aquele produto, sobre aquele tratamento. Então eu acho que isso é positivo, sabe? É positivo e você usa isso a seu favor, né? Utiliza bastante o digital, então... Tô gostando de ver, inclusive, né? Toda essa rotina que você incluiu esse ano, já dessa vida pessoal. É muito bacana o quanto que isso aproxima, que traz conexão, né? Porque a gente não se vê com tanta frequência. Sim. Mas a gente se vê próximo, a gente parece que se conhece bastante, porque a gente acaba acompanhando e conversando. O digital, pós-pandemia, né? Ele é outra coisa, parece que é palpável realmente. Então, utilizar o digital a favor é extremamente importante, inclusive para educar, para falar, porque o paciente ele chega pronto no consultório, muito mais preparado e doutrinado por você, porque ele ouviu aquelas informações por você, e isso é super bacana, é super importante, né? Muito, eu digo assim, hoje eu até falei isso para paciente, eu gosto muito dos meus pacientes que vêm do Instagram, porque eles já chegam me conhecendo. Hoje, eles já conhecem, assim, o meu modo de trabalho, meu senso estético, então hoje, dificilmente eu vou dizer para um paciente, não, isso eu acho que não vai ficar bom. Não, eu não faço assim. Eu sou reconhecida pelos meus pacientes por tratamentos sem exageros, nada de artificial, mantendo, né, o formato de rosto, a essência da pessoa. Então, dificilmente eu vou ter paciente que vai bater de frente comigo. Eles já vêm porque eles também estão procurando isso. E isso o Instagram que traz pra gente, porque a pessoa já conhece. Sim. E você fala um pouco dessas tendências da dermatologia, da pessoa se identificar contigo e de não falar de exageros. Hoje a gente vive já a era do beauty quiet, não é isso? É assim que fala? É. E
a gente está falando cada vez mais lá na agência, cada vez mais médicos vão falar aqui sobre tirar os preenchedores, sobre realmente fazer algo mais singelo, porque acabou que virou um padrão, né? Você olhava ali e parecia que era da todo harmonização mundo igual. facial, justamente. Então agora a gente está vivendo isso. E o que você vê também como tendência para a dermatologia nos próximos anos? O que você entende? O que está acontecendo com o perfil dos pacientes? Me conta. Então, a gente agora vive essa era pós-harmonização facial, né? Que foi aquele boom que coincidiu quando os não médicos, os dentistas, na verdade, começaram também a fazer, e muita gente começou a fazer procedimento estético. E a gente começou com a era da harmonização facial, que a gente viu exageros, e eu digo, né, que começaram a aumentar aqui, aí aumenta o queixo para ficar proporcional, aí a boca ficou pequena, tem que aumentar a boca, aí tem que aumentar a mandíbula, e ficou todo mundo igual, né? E hoje os pacientes têm essa consciência, eles têm essa consciência e a gente acompanha também esse movimento das pessoas tirando o preenchimento, né, desfazendo a harmonização facial, e os pacientes com consciência de querer tratar. Hoje, pós-pandemia, a gente teve um grande desenvolvimento nessa área de dermatologia estética, tanto de tecnologia, quanto de produto, quanto de tratamento, né? E as pessoas começaram a buscar tratar, em vez de só preencher. Eu uso muito preenchimento no meu dia a dia, mas eu uso para gerenciar o envelhecimento. E eu recebo muitos pacientes com medo de preenchimento, com uma ressalva, não, preenchimento eu não quero, porque ficam com aquela imagem caricata da harmonização facial. Exato. Eu senti que ficou isso também, tem muita desinformação em relação a isso, até para quem nunca preencheu. E o bacana é isso, na verdade, a dermatologista fala, nossa, então acabou a era da harmonização, dos preenchedores. Na verdade, acabou a era dos excessos, né? E tratar a pele é o que está na moda mesmo, é tratar de dentro para fora. Então, os bioestimuladores, as tecnologias, trabalhar a qualidade da pele, trabalhar esse gerenciamento, né? Isso é importante. Então, minha mãe amanhã, inclusive, vai estar fazendo tecnologia, então tá sempre ali. Minha mãe não tem preenchedor nenhum, minha mãe é linda, linda. Ela é demais, não tem preenchedor, mas ela sempre tratou, sempre tratou a pele com tecnologia, com bioestimulador, sabe? Então, com a toxina. Então é super importante isso mesmo. Que bacana essa nova tendência, porque já tava ficando chato mesmo, todo mundo igual, né? E agora, sim, a tendência é também que eu vejo, né, uma busca por tratamentos que não sejam tão invasivos, né? Então, uma diminuição no uso de injetáveis, e esse é um movimento que, se a gente pensar, a gente tem os bioestimuladores injetáveis, aí existem há 20 anos, mas no Brasil mesmo, há uns 10. Antes a gente não usava muito, não tinha muito acesso, a gente usava laser, toxina, enfim, peeling e pronto. E os bioestimuladores chegaram e agora a gente está no auge, e a gente começou a usar bastante injetável. Hoje a gente tem um desenvolvimento de tecnologia, então a gente vê essa tendência dos pacientes procurarem a tecnologia, que não tem corte, que não tem agulha. Então isso é uma tendência, e a gente está recebendo aí tecnologias coreanas que chegaram esse ano, então acho que é o futuro, a tecnologia. Cada vez com um downtime menor ou inexistente, né? E tem PDRN, tem exossomos, então é tudo realmente para tratar a qualidade da pele. E regeneração. Trabalhar o gerenciamento de forma antecipada mesmo. Se a pessoa hoje quer começar a tratar com 60 anos, nossa, com 50 não. O pessoal tem que começar. Minha irmã também, ela é fascinada por esse mundo, não tem exagero também. Eu acredito que ela tenha lábio, só a minha irmã. Agora, essa parte de tecnologia é algo que realmente impacta esse pessoal que tá preocupado com a qualidade da pele. Me fala sobre uma tecnologia que você tem lá, que você gosta muito, que você tem resultados expressivos, que você vive isso, que você recomenda, que você usa. Qual que é? Conta pra gente. É o Liftera. O Liftera, ele é um ultrassom microfocado. É uma tecnologia, o Liftera é novo, o 2 foi lançado em junho, mas é uma tecnologia que a gente tem respaldo, a gente tem bastante embasamento científico, porque a gente usa ultrassom microfocado na dermato há 20 anos, quase 25.
O Thera foi a primeira máquina, né? E agora a gente foi desenvolvendo. O Liftera, ele é bem preciso, então a gente consegue trabalhar a área de olhos, o resultado da área de olhos, que é uma área difícil de tratar, é muito interessante. A gente tem outra vantagem, que ele não tem dor, que os primeiros ultrassons microfocados, eles doíam demais, então ele não tem dor, e ele é indicado desde prevenção, para fazer um banco de colágeno, paciente lá de 25 anos, até paciente mais velha, né? Então ele é bem versátil, tem resultados muito interessantes, pacientes amam. Hoje ele é meu procedimento de entrada, tanto paciente que tem medo de preenchimento porque tem medo do exagero, quanto paciente que tem medo de agulha, de coisas invasivas, injetáveis, acaba entrando para fazer o Liftera e depois acaba fazendo o que eu indico, né? E é impressionante como o Liftera, ele já sai do consultório já, né, com, como é que a gente fala? O efeito lifting, né? Instantâneo. Isso. Cara, que bacana. Eu já fiz o Liftera, gostei, fiz pra papada, assim, e realmente ele dói menos do que o concorrente, geralmente né? não dói, né? Aí depende, a gente consegue ajustar ali pra deixar indolor praticamente. Que bacana. É que bem bacana. legal. Fica a dica aí do Liftera, hein? O Liftera é muito bom mesmo. Deixa eu trazer aqui. Vamos falar agora sobre essa parte de ensino e formação de médicos, certo? Porque você já sonhou, né? Lá no comecinho em ser médica e professora, bacana isso. E tá realizada hoje por fazer os dois. E o que eu queria saber é o seguinte, o que te motivou além desse sonho? Porque envolve, né? Tempo, envolve dinheiro, envolve um monte de outras coisas para que você ainda seja professora, porque você faz bastante por amor. Sim. Então me conta um pouquinho dessa rotina, dessa transformação, dessa missão também de ajudar outros médicos dentro da dermatologia. Conta pra gente. Então, na verdade, antes de dar aula, eu dou aula hoje de cosmetria, que é a base do meu trabalho atualmente, né? Que são os procedimentos da dermatologia estética. Antes disso, eu trabalhava com dermatologia clínica, lá antes da pandemia. Eu era dermato de um hospital, então cuidava dos pacientes internados, né? Tinha uma lesão, ia lá, fazia biópsia à beira de leito, acompanhava esse paciente e atendia no ambulatório também, de dermatologia clínica, de pequenas cirurgias, em um hospital aqui em São Paulo. Veio a pandemia e eu com um bebê pequena, né? Fiquei com receio porque a gente tinha muita lesão de pele no Covid, era aquela coisa do início da pandemia que a gente não sabia o que era esse vírus, como que ia ser, e eu decidi me afastar dessa atividade hospitalar para preservar minha filha. Eu pensei, nossa, vou passar Covid para ela ainda, né? Então, passei para uma colega, né? Parei de atender lá, continuei no ambulatório, depois acabei saindo, e nesse momento me convidaram para dar aula numa pós-graduação de dermato, que foi uma coisa que eu sempre quis, né, e dar aula justamente de cosmetria, que são os procedimentos estéticos. E aí essa época marcou, assim, uma super transição na minha profissão, porque antes eu fazia muito mais dermatoclínica, fazia cosmetria também, mas era bem dividido, né, de hospital, ficar num ambiente hospitalar para o que eu faço hoje, então foi bem a transição, porque aí eu comecei a ensinar médicos, essa coisa que eu amo tanto, e acabei transicionando só para cosmetria. Hoje faço dermatoclínica, assim, geralmente dos meus pacientes. Acabei de biopsiar uma paciente que estava com uma lesão, mas hoje o meu foco é a cosmetria, assim, eu gosto de dedicar o meu horário para gerenciar o envelhecimento. E aí, começar a dar aula foi bem essa transição. E aí, isso foi no período pós-pandemia. A gente tem muita faculdade de medicina, a gente tem muita pós-graduação, curso à distância, muita gente, não médicos também, e médicos fazendo essa parte de estética. E a gente começou a ver muita coisa errada, muita complicação. Então, dar aula, para mim, foi um jeito de lembrar os médicos que a gente tem sempre um raciocínio clínico. Isso eu sempre falo para eles. Fazer o procedimento estético, se eu disser para minha secretária, tu vai fazer um tracinho aqui, um tracinho aqui, um tracinho aqui, ela faz. Só que o médico, ele aprende a raciocinar, a fazer um diagnóstico e ter um raciocínio clínico, isso na faculdade. A gente fez a faculdade para isso. Eu colho a história, eu faço um raciocínio clínico para dar o diagnóstico. E na cosmetria, na dermatologia estética, é assim. Então, eu gosto de ensinar os médicos a
ter esse raciocínio diagnóstico, esse raciocínio clínico na hora de fazer os procedimentos. Esse é o diferencial. Você falou aqui que biopsiou uma paciente hoje, né? Eu acho que a gente está no início do ano e é sempre super importante, porque você é dermatologista, trabalha com cosmiatria, mas eu queria que você desse um recado para suas pacientes, porque é o seguinte, muitas de vocês estão fazendo toxina, preenchedor, mas faz tempo que não faz uma consulta também com a dermatologista para ver as pintas, ainda mais a gente que é clarinho, sempre aparece uma pinta. Eu, por trabalhar muito com o médico, gostar disso, as minhas consultas estão em dia. Agora, tem muita gente que não está em dia. Pô, então, eu acho super importante, porque câncer de pele no Brasil é o primeiro, é isso? Na verdade, ele é o mais letal câncer de todos entre adulto e jovem. O melanoma, ele é o mais letal de todos. E dá para prevenir fazendo as consultas? Dá. Hoje, eu deixo 3 horas. A minha consulta tem 3 horas. Os meus horários, eu atendo 4 pacientes por dia. 1 de manhã e 3 à tarde e noite. Por quê? Eu gosto de ter tempo com o meu paciente. Eu faço essa avaliação, claro que não todas as vezes, mas uma vez por ano, pelo menos, avalio, né? Às vezes o paciente chega para consulta para fazer procedimento e eu vejo a lesão. Então eu faço sempre a dermatoscopia, às vezes de cabelo também. Então isso é importante, assim, uma vez por ano a gente faz. E eu deixo esse tempo porque que os meus pacientes, eles já gostam de fazer vários procedimentos em São Paulo, né, pra gente otimizar o tempo, e também para eu ter esse tempo de olhar o paciente como um todo, assim, em relação à dermatologia, né, pinta, lesão de pele, skincare, eu abordo tudo isso na consulta mesmo, que seja para procedimento. Muito bacana, e inclusive esse tempo de consulta é super importante para você, médico, que está assistindo isso. Muitos de vocês acreditam que precisa fazer uma consulta em 30, 45 minutos. Impossível. E daí ele fala assim, eu não estou convertendo, eu não estou conseguindo vender, eu não tenho bons resultados. Pessoal, venda é conexão e confiança. Se você não tem, eu acho que 3 horas talvez seja até demais, certo? Mas é o seguinte, a gente precisa de um tempo para se conectar, para ouvir, certo? É importante. Se você faz tudo na correria, você não consegue passar confiança para o seu paciente. E outra, o que a gente está carente hoje em dia? Realmente de ser ouvido. A gente precisa disso, as pessoas não têm mais isso. A gente não está indo lá somente para uma toxina, para um preenchedor. A gente quer ser acolhido, a gente quer conversar. É ou não é? A gente quer que o médico seja nosso amigo. Tem isso? É ou não é? Esse é o mundo real. Então, muitos de vocês que estão fazendo consulta, procedimento e separa um tempo pequenininho, entregou e acha que ele só quer isso, não é bem por aí. Não façam uma venda, façam um freguês, um cliente que realmente vai ser impactado. Ele sai da sua consulta como defensor da sua marca, né? Ele sai falando bem de você. Então, isso é importante, né? Isso é bastante importante. Eu queria te perguntar também... cadê que eu tinha colocado aqui, meu Deus? Ah, tá bom, achei. Tô sempre te acompanhando e você tá sempre se capacitando também, né? Então, durante o ano, eu acredito que tenha mais de 6 congressos, então tá sempre aprendendo. Acho que era hoje ou ontem, eu tava vendo seus stories. Então, qual que é a importância do médico tá sempre se atualizando, sempre aprendendo? E o que a pessoa tem que analisar para escolher um médico hoje, seja de qualquer especialidade? Então, a atualização na medicina é a base, né? Porque não adianta. A gente tá... E hoje a velocidade de atualização, de mudança e de descobertas que se tem na medicina é muito maior do que antes. Então, se a gente não leu um artigo na última semana, a gente está desatualizado. Eu tenho o hábito de ler artigo antes de ir para academia de manhã, então eu sempre faço uma leitura, geralmente da minha área de cosmiatria, que a gente pensa, estética, né? Não, tem muita coisa nova, tem muito estudo, e isso em toda a área da medicina, não tem como não se atualizar. Assim, a atualização é uma constante. Eu gosto muito de estudar, então, assim, acompanho os congressos da minha área, né? Ontem fui numa aula também
sobre pele, sobre lançamento de produtos, então eu tô sempre vendo bastante artigo científico, porque a gente precisa desse embasamento, né, técnico. Eu não faço nada sem embasamento científico, então eu tô sempre acompanhando, e muito bacana necessário. isso, né? E é isso, né? Se uma semana dá para ficar desatualizado com a quantidade de descoberta hoje. E cada vez mais, né? Agora nessa era. Cada era... vez mais, que loucura. Que loucura. E o que eu falo muito também para os médicos, tem muito médico que tá sempre frequentando o congresso, tá aprendendo, e ele não comunica, ele é low profile. Ele não traz isso para a audiência. Pessoal, é importante. Se você participa de um congresso, você está aprendendo, você vai palestrar. Eu tenho clientes que vão palestrar, eles estão começando, eles não divulgam isso, eles não mostram isso. Eles são low profile. Pessoal, você se divulgar é extremamente importante pro seu paciente. Ou não é? É o que o paciente quer saber. Por muitas vezes é o que o paciente vai comparar para escolher por você. Então, faça a questão de participar e também divulgar isso, trazer essa informação pro seu público. Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, né? Que às vezes tem Instagram fechado, fica nessa história. Precisa ter Instagram? Eu digo, precisa. Na nossa área precisa. Porque é um jeito de se comunicar com o paciente, né? Do paciente já te conhecer. Então, isso aproxima, te traz pacientes legais que têm a ver contigo. E também levar informação verdadeira, porque hoje, principalmente o mercado da dermatologia estética está banalizado, né? A blogueira fala, qualquer um fala e faz, né? Procedimentos, às vezes, sem informação, e a gente vê aí coisas que não são certas, né? Informações erradas, tratamentos mal feitos com complicações, porque essas pessoas às vezes estão lá aparecendo e difundindo uma ideia que nem é interessante. Então, quando a gente aparece e mostra informação verdadeira, a gente acaba tirando um pouco de visibilidade de quem está aí só para se promover com informações erradas, né? Então, os seus pacientes da pós perguntam para você também se eles se Meus posicionam alunos. nas redes sociais ou não. Que bacana. E o que mais que eles falam e o que mais que você recomendaria hoje para os alunos, para outros médicos que estão começando? Qual que é a dica? O que é importante? Porque você é médica, é mãe, é professora e é empresária, né? Tem clínica, tem tecnologia, tem uma empresa por trás. Então, tem bastante autoridade para falar sobre isso. Que dica que você daria, ensinamento para aquelas pessoas que você não teve lá atrás quando começou e que seria um diferencial? Quais? Acho que são muitas, né? Informações. Fala um pouquinho disso. Bom, a primeira coisa que eu digo é estudem, sejam bons. Isso é uma coisa que tu também fala, né? Que não tem marketing bom que vai levantar um profissional ruim. Então, isso é a primeira coisa, né? Exato. Estudar. E eu falo isso muito para os alunos que estão lá na pós-graduação. Aproveitem, estudem, porque a gente tem que ser bom. A gente está num mercado saturado de médicos. E o diferencial, claro que tem outros diferenciais, mas primeira coisa, a gente tem que ser bom, né? Primeiro de tudo. Sempre. Eu vejo muito médico meia boca, se posicionando muito bem, e ele sabe vender, ele vende, só que não fideliza. Ele tá fazendo muita besteira. A gente sabe, né, dos bastidores como que funciona. Então, lição de casa para qualquer médico. Marketing é secundário. Primeiro de tudo, lição de casa é realmente ter propriedade naquilo que faz. Com certeza. Segunda coisa, o Instagram, né? Enfim, essa parte do marketing digital. Eu já digo, eu não tenho consultório ainda. Abre teu Instagram, já começa a falar, porque os pacientes precisam ter essa informação, conhecer. Então, mas eu não gosto do Instagram. Mas eu não gosto do marketing digital. Desculpa, não tem não gostar. É a era agora. A gente vai procurar onde? Na lista telefônica? Nem posso falar isso, que entrega muito a idade, né? Se bem que eu não escondo, né? Eu acho que eu respondo todos os dias a minha idade. Todo paciente pergunta, os meus alunos também. Isso de fazer o que quer ou o que gosta, não dá. Acabou, pô. Não, a gente faz porque precisa ser feito. Eu falo, sucesso é desconfortável. Você sabe o quanto é doído, né? O quanto a gente trabalha. Então, os bastidores e tudo isso é doído. Se a pessoa não tiver um propósito, não souber onde quer chegar, não tiver um alinhamento de expectativa para entender que não é simples e não é fácil, porque, eu vou me posicionar no Instagram. Será que é simples? Será que é rápido?
Não é bem por aí, né? E eu acho que essa nova geração tá desistindo muito fácil das coisas também, sim. né? Então ele quer o resultado muito rápido, ele desiste muito rápido, ele abandona os sonhos de forma muito rápida. Agora é isso, tá no Instagram, tá na rede social, não é eu gosto ou não gosto. É desconfortável para você, é desconfortável para mim. Sim. Essa exposição, ela é necessária, ela faz parte do jogo. Não tem para onde fugir. Agora, tudo isso fica muito mais claro quando a gente tem um propósito, quando a gente sabe onde quer chegar. Então é isso que o médico tem que ter, né, em mente. Outra coisa que eu falo também é sobre conhecer um pouco de tudo, assim, gestão. Nós médicos não somos preparados para ter consultório na faculdade, né? A gente é preparado para atender. E eu sempre digo, nossa, a parte mais fácil do meu trabalho é atender o paciente, é fazer o procedimento. O resto, que é a gestão, organizar, administração, financeiro, a gente precisa ter ideia disso. Por mais que eu vou terceirizar, eu vou ter pessoas para cuidar disso, a gente tem que saber um pouco de tudo. E contar com pessoas que sabem, porque muitos médicos começam assim, bom, eu vou fazer meu Instagram, eu já fiz isso, né? Sim. Eu já fiz muitas das coisas que eu aconselho os meus alunos. Eu vou fazer o meu Instagram, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí fica um dia fazendo lá no Canva, aquela coisa meia boca, porque não terceiriza isso para alguém que é especialista naquilo e não foca no trabalho, né? Então, isso foi uma coisa que eu me perdi no início, assim, não vou contratar porque eu tô começando, mas aí eu tirava o foco do principal, que é a profissão ali. Exato, mesmo. Acho que tirar o foco do principal e não fazer a conta de quanto que vale, quanto que custa a sua hora, né? Isso é importante, porque eu acho que tem muito médico que faz muito bem as redes sociais, mas hoje precisa ter sempre alguém por trás para auxiliar, para turbinar, para dar mais volume nisso. Né? O médico que está fazendo isso de forma... tá sozinho, é loucura. Até porque não dá tempo depois. Eu mal tenho tempo de fazer os vídeos que o então pessoal é isso, pede. o médico ele sempre tem que se ver dentro do negócio dele no tático e no estratégico, no tático e no estratégico. Se você está trabalhando o dia inteiro focado só nos atendimentos, quem está fazendo o seu negócio crescer, né? Quem está pensando nisso? O coração de qualquer negócio e de uma clínica também tá voltado a vendas. Aí se a gente fala voltado a vendas, né? E que desafio para os médicos vender, porque você fala, na formação a gente não aprendeu gestão, não aprendeu marketing, e a gente talvez sai da faculdade de medicina ainda achando que vendas é quase um crime. Até hoje existe, né? E isso tem pessoas que não entendem, mas opa, a medicina envolve muito tempo aplicado, muita responsabilidade. Eu acho que o médico tem que ser muito bem pago, tá? Mas muito bem pago. Porque a responsabilidade é gigantesca. O que vocês fazem não é para qualquer um. Tá? O tempo aplicado, e é isso. Imagina 10 anos de formação e ter que ficar estudando toda semana. Sim. Não é para qualquer um. Então, pera lá. Tem que se valorizar. Não pode esquecer que tem muita vida aplicada nisso. Tem. Né? Então, pera lá. Como que a gente não se posiciona muito bem, a gente não vende? Pessoal, não tenham vergonha de vender. Só tenham vergonha de vender se o que você vende não é honesto. Agora, se o que você vende é honesto, é direito, é aquilo que você acredita, você vende inclusive a transformação do seu paciente. Você vende a melhor versão. Não é gostoso? Acho que a gente vive isso também, a gente também é paciente, a gente também, eu não sou médico no caso, você é médica, você é paciente, a gente sabe que o que a gente compra é a transformação, o quanto que aquilo vale pra gente, né? A transformação que você causa para uma paciente, ela tá bem, ela chegar, muda o relacionamento dela, muda a história dela. Então, vocês vendem a transformação. Então, pera lá, tá? Muitos de vocês olham ali o valor, talvez eu pago isso aqui, nossa, parece, né, que a margem é alta. Aí quando coloca tudo na ponta do lápis, fala, meu Deus. Não, isso é loucura, um dos maiores desafios dos médicos que estão abrindo consultório. É a precificação e o cobrar. E eles, lá na pós, eles me perguntam muito sobre isso, né? Sobre consultório, sobre gestão, sobre financeiro. E aí eles dizem, paguei, sei lá, X na toxina, então eu vou pôr R$200 a mais para fazer no meu amigo e tá tudo certo. Né? Então, aquela coisa que, nossa, a margem é muito grande, sem colocar tudo no papel. E eu, claro que
sabe, né? Esse Sim, era um dos meus problemas, sim, de não sim. saber precificar, né? De achar que era só pôr, que não tinha que pensar em nada, que só colocava ali um pouquinho a mais. É, E aí, quando a gente vê o custo que tem por trás de toda a e operação, né? copiar o preço do colega É. é loucura também. Uhum, E às vezes o médico se compara. Acho que o maior problema da atualidade está em comparação. Tá? Os médicos têm se comparado cada vez mais. E a gente atende clínicas pequenas, clínicas grandes. E às vezes uma clínica pequena fala assim: nossa, mas aquele cara cobra 40% a mais na toxina. Será que um dia eu vou cobrar isso? Eu sei os bastidores de ambos. sim. Tem clínica muito grande com margem pequenininha, apertada, porque inflou demais. Sim. Então a toxina é 40% mais, só Mais que o a que margem. sobra pro pequenininho, às vezes é mais. Sim. Então, sempre olhem de forma individual os valores, precificação, tudo isso. Não dá para olhar do colega, não dá para olhar a promoção que o colega está fazendo para fazer, não dá para olhar a precificação, não é bem por aí. É importante fazer uma pesquisa de mercado, entender o que está acontecendo, mas a sua precificação ser baseada nisso, não dá certo. Eu não peguei até hoje um médico que sabia fazer a precificação da forma correta. E tá tudo bem, né? E A gente sobre não aprende você... isso. E é isso, né? Hoje você fala, putz, Luiz, eu preciso me atualizar semanalmente praticamente em relação à medicina e ainda preciso aprender gestão, marketing. Precisa aprender, precisa entender para que você saiba cobrar, para que você saiba realmente entender se a coisa está sendo feita da forma correta. Senão você não tem esse domínio. Então, entender gestão, entender marketing é extremamente importante mesmo. Com certeza. Que mais de dica que você dá? Que legal, que bom saber que lá na faculdade o pessoal fala sobre isso também, até sobre precificação. Acho que tá ficando cada vez mais atual isso, né? Cada vez mais, até porque a concorrência tá aumentando, né? Hoje acabou isso do médico sair da faculdade já rico. Sim. Antes, muito tempo atrás era assim, né? Era, mas ele há muito saía tempo. e tava tudo certo. Então as coisas mudaram e que legal saber que nos bastidores das pós-graduações também. Então, Isso assim, não é uma coisa que tenha curricular, né? Aham. Mas eu tô ali, eu dou aula teórica e eu dou aula prática, né? Então toda segunda-feira eu tô no ambulatório lá ensinando os médicos a fazerem os procedimentos, né? E conversando sobre isso. E aí eles acabam me usando muito como referência, assim, de consultório, de marketing, de Instagram. Então a gente acaba tendo boas conversas sobre isso, assim. Precificação. Sempre me perguntam, quanto cobra isso? Quanto cobra aquilo? Tá, mas peraí, onde é o teu consultório? Ah, é lá no interior. Eu falei, não é a mesma coisa, né? Então até o posicionamento, não de Instagram, mas assim, o jeito que vai fazer o marketing, a precificação muda muito, né? De interior, capital, bairro. Muda muito. E o que está muito relacionado aos valores que você cobra é o posicionamento, né? Você se posiciona hoje de uma forma diferente, né? Desde as fotos profissionais, do digital, de conexão, de consultório. Eu vi lá hoje o painel digital lindo, né? Então dá um ar. Sim. Então toda a experiência. São diversos detalhes. Eu acho que cada um tem sua participação dentro do valor que você consegue aplicar. Agora, quais são os grandes diferenciais? Você fala assim, nossa, Luiz, isso aqui mudou muito, isso aqui foi um diferencial, isso aqui eu não vivo sem. Bom, acho que... Foto, todo posicionamento. Então, tudo que você faz. Hoje você se preocupa muito bem com as fotos profissionais, com o seu digital, você faz tráfego pago, você se preocupa com experiência. Acho que você tá trabalhando tudo de uma forma bem correta, né? Tá tudo bem alinhado, bem Agora bonitinho, sim, né? Agora, nossa nova mentorada, Agora sim. no final tem uma surpresinha aqui pra doutora. Mas vamos mudar essa pergunta. O que a doutora Suelen viu de transformação fazendo tudo isso, de percepção de valor do seu paciente, aplicando tudo isso? Olha, o paciente acaba te dando mais credibilidade. É o que eu digo, o paciente chega, esses dias acontece, né? Mas semana passada, 2 pacientes, nossa, que legal, parece que eu tô vendo alguém famoso, porque eu te vejo tanto no Instagram e agora eu te conheci pessoalmente. Então é muito legal, assim, que o paciente ele acredita. Hoje, essa semana eu tive uma paciente que veio do Instagram, que eu indiquei os procedimentos, ela falou, então eu vou pensar.
eu nem sabia mais como era alguém ir embora sem fazer os tratamentos que eu indiquei. Eu até falei para a secretária, eu falei, nossa, eu entreguei para ela até sem a pasta, porque foi muito, assim, é difícil acontecer isso, porque hoje o paciente senta e ele acredita em tudo que eu falei, eu mostro, professora, né, eu explico, eu pego o paciente, mostro no espelho, explico que isso acontece por causa disso. Então o paciente vai acreditando, ele sabe que eu não vou estar indicando coisa desnecessária. Então vamos pôr 6 seringas porque eu vou ter uma margem de lucro maior. Sim. Então, eu acho que todo esse conjunto dá credibilidade, porque a pessoa já me vê no Instagram e além de, claro que tem vídeo profissional e tudo, mas eu falo muito nos stories, né? Tô ali, tô com um tempinho, gravo, explico, então o paciente se sente próximo e eu acho que isso dá credibilidade, né? Aí chega, tem, né, o painel lá com uma foto da campanha, então eu acho que é isso. Assim. É realmente muito bacana, parabéns pelo que você está fazendo lá. E a autoridade está relacionada à repetição. Uhum. Aí é isso, essa é a percepção, esse é o gatilho mental que a sua paciente tem, então ela chega e acha você famosa. E as pessoas escolhem por isso. Existe essa... Quem que é autoridade para ela? A doutora Suelen? Porque eu vejo ela toda hora falando sobre isso, certo? Quem que eu tenho mais conexão? Quem que eu tenho mais proximidade? Ai, quem faz isso? Quem é boa mãe? Então, tudo que você publica de forma estratégica acaba conectando e aproximando, né? E que bacana que reflete lá dentro e que você está fazendo um trabalho super bacana. Fui lá na doutora Suelen, me recebeu super bem, foi super bacana, né? Eu tava comentando com a Gabi, acho que ontem, né, Gabi? Eu falei, nossa, como foi gostoso aquele dia lá, preciso marcar para voltar lá. Agora com algumas mudanças. Nossa, a gente vai agendar. Que legal, né? E por falar em mudanças, aquela nossa visita que a gente fez e que a gente trabalhou um pouquinho a forma de passar a informação e desconectar com o paciente. O que mudou na entrega? Porque o que a gente tem como base sempre? Influenciar o paciente de forma positiva para que realmente ele saia de lá realizado, porque ele está na nossa frente para ser influenciado de forma positiva, né? Ele vai lá para fazer. E por muitas vezes, muito médico não sabe como fazer e o paciente acaba saindo triste porque não fez o procedimento, porque não teve uma médica que soube explicar, que soube... Então, aquelas transformações que a gente fez, como que foi? Me conta. Nossa, Luiz, foi mágica. É assim, mesmo? Só de ter mudado o posicionamento da maca, a posição da maca para sentado, do jeito que a gente desenhou ali, mudou muito. Porque, primeiro... que a luz ali na maca já foi projetada para isso, para a gente ter uma visibilidade melhor quando está sentada, para a gente conseguir avaliar, né? E eu não estava usando isso da forma certa. Quando a gente mudou e eu comecei a avaliar o paciente sentado na maca, de frente para mim, foi uma mágica, assim. Todo mundo começou a fazer tudo que eu indicava e eu comecei a indicar mais, porque... às vezes, né, agora eu não tenho mais isso, mas eu tinha aquele receio, nossa, mas se eu indicar o Liftero, o bioestimulador, o preenchimento, ela vai estar achando que eu estou indicando coisa a mais para ter lucro. Ela só quer ganhar dinheiro em cima de mim. Né? E eu ficava com esse receio. As mudanças que a gente fez, o paciente enxerga ali, eu mostro, né, ó, tá vendo isso aqui? O rosto sofre esse derretimento, esse compartimento de gordura aumenta, desce, explico tudo e explico as alternativas, desenho no o paciente olhando no espelho. Quando eu vou apresentar o tratamento, eu falo, o Liftero, ele vai agir aqui, fazendo isso, o preenchimento é a única coisa que vai resolver aqui onde o osso, né, foi reabsorvido, aí o paciente entende. E aí ele falou, tá bom. E não tem transformação. Não adianta a gente vender transformação com um orçamento pequeno, não dá hoje em dia. A gente não consegue transformar, ainda mais trabalhando com produto bom, com tecnologia boa. Então, se a gente quer entregar resultado, a gente precisa unir, né? Então, o bioestimulador, o preenchedor, a tecnologia, a toxina no mesmo protocolo. Acaba ficando um valor um pouco mais elevado, mas é um valor que entrega. O que o paciente quer? Ele quer a transformação, ele quer o resultado. É isso que ele quer. Se você recomenda, e que muitos médicos fazem, às vezes, eu tenho medo de passar um orçamento mais alto. Por ter esse medo, ele não recomenda tudo aquilo. E opa! Eu já fiz isso. Exato. Hoje não faz, mas o que acontece? Imagina que a minha esposa vai até você comprando a sua visão de beleza. Ela quer que você seja franca, ela quer que você, através da sua visão, transforme ela de fato. Aí você, por medo de um orçamento mais alto, acaba não passando. Né? Então eu falo para os médicos hoje, não façam isso. É até questão de ética realmente indicar tudo aquilo, né? Porque ele tá ali, ele tá confiando em você. E por muitas vezes você indica pouco,
opa, aí ele faz pouco. Aí ele não vê tanta transformação, daí ele fala assim, essa médica aí, eu não volto mais. Claro, porque não entregou o resultado que o paciente buscava. E isso é o que me move, assim, é ver quando o paciente olha no espelho, nossa, que legal, nossa, por que eu não fiz isso antes? Ficou muito bom. Muito e aí eu legal. faço a foto, né, no antes e depois, mostro pro paciente, ele fica encantado, assim, ver esse brilho no olho de olhar no espelho e ver a transformação. Nossa, isso aqui estava me incomodando, como ficou bom. Fantástico. Isso é muito legal. E você tem histórias, por exemplo, porque dentro da medicina estética a gente tem uma recorrência muito grande, certo? Então as pessoas daqui 6 meses, daqui 1 ano, elas sempre retornam. E você tem histórias de, por exemplo, que mudou o relacionamento, mudou o emprego. Eles falam isso pra você também? Sim, na verdade, a mudança da autoestima é, às vezes, visível quando a paciente chega para, né, fez os procedimentos, aí volta em 6 meses. Às vezes ela tá outra pessoa. Eu recebo, assim, algumas pacientes, eu vou fazer foto profissional. Algumas alunas também, nessa área da dermatologia, né, vão lá no consultório para se preparar para foto profissional, porque precisa melhorar a autoestima, porque tem vergonha de se expor, porque não quer fazer o Instagram, e aí acaba indo para ver o que precisa melhorar, e muitas vezes são detalhes, aí... Nossa, foi super bem a sessão de fotos, agora eu abri meu Instagram, tô me adorando, me achando linda. Então eu vejo, acho que dos meus pacientes, até essa transformação mais profissional, assim, de relacionamento eu não tô me recordando nada específico, assim, mas super o profissional é mais frequente, assim. Essa questão da autoestima, né? De você se sentir bem, o que isso reflete e muda em tudo, né? É fantástico. De como as pessoas te percebem, né? Quando tu... Que bacana. Nossa, eu fiquei muito feliz em saber que você já é consultada para falar sobre o sucesso, porque realmente tem feito tudo de forma, né, cirúrgica e vai plantar e vai colher muito. Todos os negócios, né, eles vivem sempre de altos e baixos. Então, as melhores e maiores clínicas com maiores faturamentos tem meses ruins, tem desafios. A gente sempre precisa estar adaptando. Isso é extremamente importante. É uma busca também incansável dentro de gestão e marketing, tanto quanto na medicina, para se reinventar. O digital também é muito rápido, é muito dinâmico. Então, olha quantos desafios. E que bacana, eu adoro te acompanhar. A Bianca também adora, é sério. Sim, a Bianca sempre fala. Ela fala com você direto, fala né? Bastante. É super bacana. Então, essa conexão. Fico muito feliz em ter você na Elite, confiando a gente, todas as estratégias, né? Depois mandar um beijo pra Lu, que tá lá em casa, que tá acompanhando a gente. Essenciais pra mim. Que bom, fiquei feliz. Fiquei muito feliz de ter você aqui hoje. Tá linda, também, tá demais aqui no vídeo. Nosso podcast que vai ser esse ano, que vai ferver, tá? Olha lá. A gente vai distribuir isso aqui no Spotify, no YouTube, na nossa plataforma. Vão sair cortes, né, nas nossas redes sociais também. E pra finalizar, trouxe um presentinho pra você aqui, que é a nossa Membro Elite. Olha aqui. Primeira mão pra você. Olha aqui. Nossa. Olha que lindo. Elite, que é realmente um impacto muito grande que os médicos buscam para ter transformação com o paciente, né? O que a gente sempre fala, quem quer estar em primeiro lugar é o paciente. O que a gente quer, né? É isso. É uma maior experiência, uma melhor experiência, é como entregar mais, como ter mais tempo aplicado, qual que é a forma de influenciar de forma ética, de forma positiva, para que realmente ele saia de lá transformado. Parabéns por tudo que você tem feito. Obrigado por estar aqui comigo. Obrigado. Acompanhe os outros podcasts e se perdeu alguma parte desse aqui, volta porque tá demais. Até mais. Tchau, beijos. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.